Você já parou para pensar no que existe lá no topo do nosso planeta? No Polo Norte? A gente imagina um lugar branco, frio, cheio de gelo e talvez um urso polar ou outro. Essa imensa camada de gelo, que na verdade é um oceano congelado, é uma das peças mais importantes do quebra-cabeça que mantém o nosso mundo funcionando do jeito que a gente conhece. Pense nesse gelo como um gigantesco ar-condicionado para o planeta Terra. Ele reflete a luz do Sol de volta para o espaço, ajudando a manter as temperaturas globais equilibradas. Sem essa capa branca e brilhante, nosso planeta seria um lugar bem mais quente. Esse gelo marinho se expande durante o inverno escuro e frio, e encolhe um pouco durante o verão. Ele está lá há milhares, talvez milhões de anos, flutuando e se movendo lentamente. É um regulador do clima global, influenciando as correntes oceânicas e os padrões de vento que afetam o clima em lugares tão distantes quanto o Brasil. Acontece que, por ser um lugar tão remoto e de difícil acesso, o Polo Norte sempre alimentou a imaginação das pessoas. Navegadores antigos contavam histórias de mares ferventes e monstros marinhos que guardavam os confins do mundo. Quando um lugar é misterioso, a imaginação humana corre solta, e com o Polo Norte não seria diferente. Uma das teorias da conspiração mais famosas é a da Terra Oca. Essa ideia, que existe há séculos, diz que o nosso planeta não é uma esfera sólida. Na verdade, ele seria oco, e as entradas para esse mundo interior estariam localizadas nos polos, tanto no norte quanto no sul. Dentro dessa terra oca, existiria um outro mundo, com seu próprio sol, continentes, oceanos e até mesmo civilizações avançadas. Seriam eles os responsáveis pelos OVNIs que vemos no céu? Para os defensores dessa teoria, as expedições polares não são sobre ciência, mas sim sobre vigiar essas entradas. Outra teoria fascinante fala sobre terras perdidas e continentes secretos. Mapas antigos, como o famoso mapa de Piri Reis, parecem mostrar terras na região polar que não existem nos mapas de hoje. Seria um erro de cartografia ou a prova de que algo sumiu? Alguns teóricos afirmam que além da cortina de gelo do Ártico, existe um outro continente, escondido de nós. Um lugar chamado Hiperbórea, uma terra mítica que seria o lar original de uma antiga raça de gigantes, ou de seres super evoluídos. E as histórias não param por aí. Há quem acredite que bases alienígenas secretas estão escondidas debaixo das espessas camadas de gelo do Ártico. Por ser um lugar tão inóspito e com pouca vigilância, seria o esconderijo perfeito para seres de outro planeta observarem a humanidade sem serem detectados. Relatos de luzes estranhas nos céus polares, conhecidas como auroras boreais, são frequentemente interpretados por conspiracionistas como atividade de naves extraterrestres. Agora, vamos entrar em um território ainda mais polêmico, a visão dos terraplanistas. Para quem acredita que a Terra é plana, o Polo Norte ocupa um lugar muito especial no centro do mapa. Imagine uma pizza ou um disco de vinil. No modelo da Terra plana, o Ártico é o miolo, o ponto central de todo o nosso mundo. Todas as bússolas apontam para ele não porque ele é o polo magnético norte, mas simplesmente porque ele é o centro do disco. Mas se o Polo Norte é o centro, o que seria o Polo Sul? No modelo da Terra plana, não existe um Polo Sul como um continente na parte de baixo do globo. Em vez disso, o que a gente chama de Antártida seria, na verdade, uma gigantesca muralha de gelo que cerca toda a borda do nosso mundo discoidal. Essa parede de gelo, com centenas de metros de altura, seria o que impede os oceanos de caírem para fora, para o espaço. Para eles, ninguém nunca cruzou a Antártida de um lado ao outro, porque isso seria impossível. Você estaria apenas andando ao longo dessa imensa barreira circular. Os terraplanistas usam vários argumentos para defender essa ideia. Eles dizem que os voos internacionais evitam cruzar diretamente sobre a Antártida, o que para eles é uma prova de que essa rota é impossível. Eles apontam para o Tratado da Antártida,
como uma desculpa dos governos para impedir que pessoas comuns descubram a verdade. Para eles, a NASA e outras agências espaciais foram criadas para forjar imagens de um planeta redondo e esconder a verdadeira forma da Terra. Deixando as teorias da conspiração de lado por um momento, vamos ver o que a ciência, com seus satélites, navios quebra-gelo e pesquisadores corajosos, realmente descobriu no Polo Norte. Como já falamos, o Polo Norte não é um continente, é um oceano congelado. Por baixo dessa camada de gelo, que pode ter vários metros de espessura, existe um oceano profundo, escuro e cheio de vida. Cientistas usam submarinos robóticos para explorar esse fundo do mar e já descobriram cadeias de montanhas submarinas, como a Cordilheira de Lomonosov, que se estende por mais de 1.800 quilômetros. Além da geologia submarina, a grande descoberta da ciência no Ártico é o seu papel como um arquivo do clima da Terra. Os cientistas perfuram o gelo da Groenlândia, que fica perto, para extrair cilindros de gelo chamados de testemunhos. Esses testemunhos funcionam como uma máquina do tempo. Cada camada de gelo corresponde a um ano, e dentro delas existem pequenas bolhas de ar presas. Ao analisar o ar dessas bolhas, os cientistas conseguem saber como era a atmosfera da Terra há centenas de milhares de anos. E a vida? O que existe lá? A ciência nos mostra um ecossistema incrivelmente resiliente. Não há civilizações secretas, mas há uma teia de vida perfeitamente adaptada. Desde o plâncton e as algas que crescem na parte de baixo do gelo marinho, servindo de alimento para pequenos crustáceos, que por sua vez alimentam peixes, que alimentam focas, que finalmente alimentam o topo da cadeia, o majestoso urso polar. A aurora boreal, que alguns veem como naves alienígenas, é um fenômeno natural espetacular, causado por partículas carregadas do Sol que colidem com os gases da atmosfera terrestre, criando um show de luzes coloridas. Então, o que os governos estão procurando lá não é uma entrada para a Terra Oca, mas sim recursos naturais e rotas comerciais. Com o derretimento do gelo, novas rotas de navegação estão se abrindo, o que pode encurtar drasticamente as viagens entre a Europa e a Ásia. Além disso, acredita-se que o fundo do Oceano Ártico seja rico em petróleo, gás natural e minerais. Agora chegamos à parte mais assustadora, mas também a mais importante. E se todo esse gelo do Ártico derreter, o que acontece? Primeiro, vamos esclarecer um fato curioso. O derretimento do gelo que já está flutuando no Oceano Ártico não aumenta o nível do mar diretamente. Pense em um copo de água com cubos de gelo. Quando o gelo derrete, o nível da água no copo não sobe. O problema principal vem do derretimento das geleiras que estão em terra firme, como a gigantesca camada de gelo da Groenlândia. Se todo o gelo da Groenlândia derretesse, o nível do mar subiria cerca de 7 metros. Isso seria catastrófico. Um mundo com o nível do mar 7 metros mais alto seria irreconhecível. Cidades costeiras inteiras desapareceriam do mapa. Rio de Janeiro, Santos, Recife, no Brasil. Miami, Nova York, nos Estados Unidos. Veneza, na Itália. Todas ficariam submersas. Milhões e milhões de pessoas seriam forçadas a se mudar, criando a maior crise de refugiados da história da humanidade. Mas as consequências não param no aumento do nível do mar. Lembra que o gelo funciona como o ar-condicionado do planeta? Sem a superfície branca para refletir a luz do Sol, o oceano, que é escuro, absorveria muito mais calor. Isso criaria um ciclo vicioso. Quanto mais o gelo derrete, mais escuro o oceano fica, mais calor ele absorve, o que derrete ainda mais gelo. Esse aquecimento acelerado do Ártico bagunçaria completamente os padrões climáticos globais. Poderíamos ver ondas de calor mais intensas e frequentes em alguns lugares, e invernos extremamente rigorosos e tempestades violentas em outros. E tem mais um perigo escondido. Congelado no solo do Ártico, o chamado permafrost,
existe uma quantidade gigantesca de metano, um gás de efeito estufa muito mais potente que o dióxido de carbono. Com o aquecimento, esse permafrost está começando a derreter, liberando esse metano na atmosfera. Isso aceleraria o aquecimento global de uma forma que nem os piores modelos conseguem prever. Além do metano, vírus e bactérias antigas, que estão congelados há milhares de anos, poderiam ser liberados, e nosso sistema imunológico não teria nenhuma defesa contra eles. O derretimento do Ártico não é um problema distante, é uma bomba relógio que ameaça o futuro de todos nós.